Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com os irmãos. Irmãos, hoje nós vamos dar uma interrompida na exposição da segunda carta aos Coríntios e nós vamos estudar Apocalipse 21, de 1 a 8, por favor. Livro do Apocalipse, capítulo 21, de 1 a 8. Este texto era o texto que eu ia pregar ontem, lá em Jiquiri, mas pela providência divina, creio eu mudei o sermão e preguei outro texto. Eu preguei aquele texto que diz: combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Mas esse texto está no meu coração desde terça-feira, às 10 horas da manhã. Apocalipse, capítulo 21, de 1 a 8. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o início e o fim, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago, que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Curve a sua fronte mais uma vez e vamos orar neste momento. Ó Pai, nós carecemos do Senhor para entender a Tua própria palavra. Somos limitados, ó Pai, intelectualmente. Somos limitados, ó Pai, espiritualmente. Por isso, nós te pedimos que o Teu Espírito abra nossa mente, ilumine, ó Deus, o nosso entendimento, para que nós possamos compreender a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, infelizmente, o céu não tem encantado mais os crentes como um dia encantou. Talvez por causa do avanço da ciência, talvez pelo avanço da medicina. Hoje nós sabemos que a vida tem sido alongada, porque existe uma diferença entre vida longa e vida alongada. Talvez por isso nós falamos muito pouco do céu. Nós almejamos muito pouco o céu. E Jesus nos alertou sobre isso. Não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajunteis para vós outros tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem corrói. Paulo também nos alertou
a respeito disso. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus Pai. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui na terra. A nossa oração deveria ser a oração que almeja o céu. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como no céu. Quando nós pensamos no céu, nós adquirimos galhardia, coragem para viver na terra. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando nós pensamos no céu, nós adquirimos força, nós adquirimos músculos espirituais. Paulo vai dizer, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Irmãos, W.A. Criswell tem uma frase extraordinária que diz: não há dor na terra que não possa ser curada no céu. Não há dor na terra que não possa ser curada no céu. Você tem pensado no céu? Você tem pensado na vida eterna? O céu te encanta. O céu para você é uma realidade ou o céu para você é apenas uma hipótese? Você não tem certeza dele. Porque se você tem certeza dele, ele vai turbinar a sua vida, em todos os sentidos. Quando você e eu vivemos a expectativa do céu, nós vivemos melhor aqui na terra. Quando nós não vivemos intensamente a expectativa do céu, nós vivemos um cristianismo medíocre aqui na terra. Irmãos, quando a Bíblia fala de novo céu e nova terra, ele está falando da redenção final. Ele está falando da redenção do cosmos, do universo e dos seres humanos. A Bíblia vai dizer para mim e para você que até a natureza aguarda a manifestação final de Deus. Lá em Romanos 8, verso de número 19. Irmãos, primeira coisa que deveria levar você e eu a pensarmos no céu, vivermos a expectativa no céu, é o fato de que não haverá nada imaculado, ou seja, com mácula no céu. Primeira coisa, não haverá nenhum tipo de separação ou segregação. Olha comigo aí o verso de número 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, notem, e o mar já não existe. Para nós entendermos este texto aqui, nós temos que entender o contexto. João estava preso em uma ilha chamada Pátimos. Era uma prisão agrícola. E nós sabemos que uma ilha ela é cercada pelo mar. Então, irmãos, João não podia ter comunhão com os irmãos, porque não tinha como ele atravessar aquele mar. Aquele mar simbolizava uma separação entre ele e os demais irmãos. Ou seja, lá na glória, não haverá nenhum tipo de separação, de segregação. A nossa comunhão
uns com os outros será perfeita. Nada vai interpor entre você e o seu irmão, entre você e Deus. Não haverá absolutamente nada que vai interferir, que vai distrair você e eu, de tal ponto que nós venhamos a esquecer do nosso irmão e do nosso Deus. Lá haverá comunhão perfeita. E sejamos honestos. Queiramos ou não, admitamos ou não, nós somos separatistas. Nós gostamos de segregar. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, mas infelizmente o povo dele tem feito. Muitas vezes nós nos distanciamos uns dos outros por causa de política, por causa de time de futebol. Nós distanciamos uns dos outros por causa de doutrinas terceiras, doutrinas que não interferem em absolutamente nada na comunhão uns com os outros. E nós ainda usamos a seguinte desculpa: aquele irmão ali não está andando com Deus como poderia e deveria. Nós usamos a teologia para justificar a nossa ruptura, às vezes como irmão na fé. E, na verdade, não é teologia que nos separa. É orgulho, soberba, arrogância, prepotência. Irmãos, naqueles dias também, irmãos, não havia bússolas, não havia instrumentos modernos de navegação. E viajar também era extremamente perigoso. E quando você ouve falar de mar na Bíblia, na maioria das vezes está falando de sujeira, de contaminação. Olha o que diz Isaías 57:20. Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Ou seja, irmãos, essa sujeira, essas contaminações que nos atingem hoje, não nos atingirão na glória. Louvado seja Deus por isso. Outro dia eu estava meditando sobre a possibilidade de nós sermos eternos. Ou seja, se nós não morrêssemos nunca. Imagina o tédio. Um bom livro de teologia vai ensinar para mim e para você que morte é uma graça de Deus. Imagine você viver nesse mundo caído, contaminado, sujo, pecador, mesquinho, durante 200, 300, 400, 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 500 mil anos. Seria um inferno, irmãos. A graça, do ponto de vista das Escrituras, é uma graça. Paulo não era masoquista quando diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele tinha consciência de que o céu nos mostra a verdadeira vida. Outra coisa que deveria encher o seu coração e o meu de desejo pelo céu: não haverá nenhuma forma de dor. Olha comigo o verso de número 4. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Irmãos, todos nós aqui, pode pegar o mais jovenzinho e o mais idoso, já tivemos dores físicas, dores emocionais, dores morais e dores espirituais. Você já pensou um dia em que você não terá mais nenhum tipo de dor? Essa dor que machuca,
que entristece, que nos angustia. Nunca mais haverá artrite, dor de cabeça, cólica, cansaço, depressão, opressão, decepção. Tudo aquilo que enfeia a nossa vida e rouba a nossa alegria será varrido. Não existirá mais. Tá bom. Obrigado. Irmãos, Romanos 8 apresenta um quadro muito assustador. Lá diz que o Espírito Santo sabe das nossas fraquezas. E nós nem sequer sabemos orar como convém. E se tem uma coisa que eu tenho aprendido, é que se Deus respondesse todas as nossas orações do jeito que nós a pedimos, nós estaríamos perdidos. Talvez muitos aqui nem existiriam mais. Eu já pedi para morrer, eu não sei você. Eu já pedi para morrer. Irmãos, este mundo caído, contaminado pelo pecado, é um mundo que nós entramos nele chorando e saímos dele deixando pessoas chorando. Este mundo aqui não é o mundo ideal. Este mundo aqui é o mundo real. Mas nós estamos apegados demais a este mundo. Parece que nós já acostumamos tanto com sofrer que nós não queremos soltar. A sensação que dá é que nós somos aqueles milionários que gostam de passar fome. Eu sempre ilustro com a ideia do mendigo. Quando o sujeito sai de casa pela primeira vez, é horrível. Ele não consegue dormir a primeira noite. Ele é acostumado com cama, com um teto, com um cobertor, com uma comida antes de dormir. De repente, ele se vê na rua, deitado em um chão duro, longe de casa. Ele não consegue dormir. No segundo dia, lá para as tantas, ele é tomado pelo cansaço. Ele consegue tirar um cochilo de 2 horas. 1, 2 semanas depois, 8 horas da noite, ele já está roncando debaixo de uma marquise. Porque ele acostumou com aquela vida. Acostumou com o sofrimento. Acostumou com a mendicância, melhor dizendo. Muitas vezes nós somos assim. Nós acostumamos com essa coisinha aqui. O que nós cremos a respeito de vida é somente aquilo que nós aprendemos nos livros de biologia, que é um espaçozinho que vai do nascimento até a morte. Ainda que falemos sobre céu, cantemos sobre céu, mas vida para a gente, muitas vezes, se reduz a esse curtíssimo espaço de tempo. Muita gente achava que a rainha Elizabeth não ia morrer, né? Morreu hoje, com 96 anos de idade. Outra coisa, irmãos, a morte já não existirá. Irmãos, a morte machuca. A morte dói. A morte segrega. A morte leva consigo, muitas vezes, o nosso sonho, a nossa esperança. Para muitos, leva sonhos. Irmãos do céu, o que foi duro, o que está sendo duro esses dias, não é brincadeira. A morte, ela atinge a gente como um dardo. Ela tem uma pontaria impressionante. Ela atinge o coração. Mas diz a palavra de Deus, irmãos, que ela já não existirá. Na verdade, a morte, ela já levou o golpe. Ela está morrendo. Ela está morrendo.
Mas não só a morte, mas os seus subprodutos da morte: luto, pranto, choro. Uma das coisas que me impactou muito ontem é que uma irmã, que é pastora, eu tenho dificuldade de reconhecer pastora, eu sou crente tradicional mesmo, eu sou conservador mesmo, não escondo essa posição política, eu sou conservador em todos os sentidos. Ela chegou perto de mim e falou assim: seja humano. Eu falei: por quê? O senhor não está se segurando. Chora. É isso mesmo. Chora. A morte faz isso conosco. E eu concordo, nós temos que chorar mesmo. A morte não é natural. A morte é o salário do pecado. Mas diz também o luto. Aquela sensação de que o esteio foi tirado, que as colunas que davam sustentação à nossa casa, à nossa vida, à nossa família, à nossa igreja, à sociedade, foram tiradas. Eu lembro de um fato assim muito curioso, é que minha mãe já era doente há muitos anos. Ela não fazia absolutamente nada para mim. Eu não dependia da minha mãe para absolutamente nada. É minha mãe que dependia de mim para qualquer coisa. Mas quando ela morreu, aquela sensação de que foi tirado um esteio da minha vida, que algo podia cair sobre minha cabeça a qualquer hora, não era brincadeira. É prova maior do que os discípulos de Jesus? Jesus está despedindo seus discípulos. Um sentimento de orfandade invade, pervade o coração dos seus discípulos, a ponto de Jesus ter que acalmar os seus discípulos. Mas como que Jesus acalmou os seus discípulos? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Agora preste atenção. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vos teria dito. Agora vou preparar lugar para que onde eu estou, estejais vós também. Como que Jesus acalmou o coração dos discípulos? Falando sobre o céu. O que pode acalmar o meu coração e o seu? A certeza, a convicção de que a vida não termina aqui. Existe um céu, uma eternidade a ser vivida na presença daquele que nós chamamos de Senhor. Irmãos, um versículo que eu cito muito ontem, parece que eu não citei, é 1 Coríntios 15, 19, se não me falha a memória. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Agora, se nós invertermos isso, se a nossa esperança em Cristo não se limita apenas a esta vida, o que acontece? Somos os mais felizes de todos os homens. Obrigado. Obrigado. Irmãos, como que o Senhor nos consola, então, diante do luto, diante da perda? Ou até mesmo quando nós somos diagnosticados com uma doença grave, ou se nós estamos envelhecendo e caminhando a passos largos para a morte. É com o céu. Quando a Bíblia vai dizer que o nosso Deus é o Deus bendito, bendito seja o Deus de toda consolação, Ele nos consola com vida eterna. Ele não nos consola, você vai ter uma morte tranquila, depois tudo vai acabar. Não, de jeito nenhum. Ele consola com vida eterna. Agora, irmãos,
tem uma lista daqueles que não vão entrar no céu. A gente tem que entender que Jesus morreu por todos. Quando a Bíblia diz que Jesus morreu por todos, não é sem exceção, mas sem distinção. Se nós crermos que Jesus morreu por todos, sem exceção, logo nós iremos crer no universalismo. Todos serão salvos. Não é salvo sem exceção, é todos sem distinção, raça, povo, língua e nação. O branco, o amarelo, o negro, o índio. É isso que a Bíblia nos ensina. Isso que a Bíblia nos ensina. Diz primeiro que os incrédulos não entrarão no reino de Deus, ou seja, aqueles que não creram na mensagem do Evangelho. Aqueles que rejeitaram a oferta de arrependimento dada por Deus. Segundo, os abomináveis são aqueles que entregaram a toda sorte de pecado e devassidão. A melhor tradução seria aqueles que praticam coisas vergonhosas. Seria uma tradução muito boa, mas bem literal. Pessoas que praticam coisas vergonhosas. Assassinos. Se nós interpretarmos ao pé da letra, nem Paulo entraria no céu, nem Davi. O que são os assassinos aqui? Aqueles que não se arrependeram do que fizeram, ou aqueles que não respeitam a sacralidade da vida. Por exemplo, se você chegar perto de uma mulher ou de um homem que defende um aborto e chamá-lo de genocida ou assassino, ele vai te processar. Mas ele o é. Ele o é. E aqui eu quero dar uma palavrinha assim de menos de um minuto. Se você crê que a vida é dom de Deus, que a vida é sagrada, você não pode votar em absolutamente ninguém que defende aborto. Nós temos eleição para Senado, deputado estadual, deputado federal, governador e presidente. Você defende a sacralidade da vida e vai votar numa pessoa que defende aborto? Sem coerência. É igual eu. Eu defendo a tese que crente não bebe, não deve beber. Eu tenho 2 lojas, eu não alugo para bar. Tenho que ser coerente com aquilo que eu prego. Tem anos que eu não tomo Guaraná, num comércio, porque Guaraná parece cerveja. Eu tenho medo que alguém passe e veja eu lá tomando aquela. Os impuros são os depravados sexualmente falando, aqueles que gostam de pornografia, gostam de pedofilia, são os habitantes de Sodoma e Gomorra de hoje. Irmãos, Sodoma e Gomorra, nos dias de hoje, é convento de freira. É convento de freira. Principalmente se nós pegarmos a Europa. Porque a Europa tem um tal de falar que o Brasil as mulheres são assanhadas, essas coisas. A Europa é infinitamente pior do que o Brasil. Os idólatras são aqueles que adoram ídolos. São aqueles que creem no braço da carne, confiam nos homens. Os mentirosos consumazes são aqueles que são discípulos do pai da mentira, do diabo. Agora, irmãos, o último aí, ó, este aí é barra pesada. Olha a lista aí, ó. Na lista que eu deixei aí, né? Na minha lista foi inverso, eu deixei ele por último, olha aí. Quanto, porém, aos o quê? Covarde. Dificilmente a gente pensa em covarde como aquele que tem medo de todo mundo, não é isso? A ideia de covarde aqui são aqueles que não tiveram a coragem de tomar uma decisão por Cristo aqui na terra. Não tiveram a coragem de largar determinadas coisas em detrimento de uma vida com Cristo. São covardes. Talvez por medo da família, da sociedade. São os covardes. Irmãos, o que Jesus disse? Aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens,
eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Ou seja, covardes são todos aqueles que não têm a coragem de tomar uma decisão a respeito da pessoa de Cristo. Irmãos, uma vez a revista Ultimato pediu para eu escrever alguma coisa sobre decisão para a revista. Aí eu escrevi: não decidir é a pior das decisões. É a decisão de não decidir. Então não existe, eu não decido nada. Você acabou de decidir. Você decidiu que não decide nada. É uma decisão. Eu não decido nada. Você acabou de decidir. É igual aquele que diz assim: não há valores absolutos. Você acabou de dizer que para ele há um valor absoluto. Que valor absoluto é esse? É que não há valores absolutos. Todo aquele que diz eu não vou tomar decisão nenhuma, acabou de tomar uma. E outra coisa é postergar a decisão. Como se você tivesse a competência de saber a hora e o lugar em que você pode tomar essa decisão. Como se você soubesse dia e hora que você vai morrer. Irmãos, o mais assustador para mim, eu estou segurando a onda aqui, foi ver o seu Edson saindo da casa dele e voltando num caixão uma semana depois. Não foi, Kelly? O pastor Paulinho, lá de Ponte Nova, esteve com ele logo após o cateterismo, lúcido, pregando o evangelho ali para o pessoal do lado, tranquilo. Nós não sabemos, irmãos, o dia e a hora que o Senhor vai nos chamar. Aquele texto precisa ecoar. Louco, esta noite pedirão a tua alma. Para quem está preparado? Não diz lá, lerdo. Não diz lá, ingênuo. Não diz lá, simples. Diz lá, louco. É loucura. Você achar que essa é uma decisão que você pode postergar, é loucura. Irmãos, a primeira vez que eu preguei sobre isso, eu fui pego de supetão. No velório da mãe de Pedro, Pedro pediu que eu pregasse. E foi dentro de uma igreja católica, lá em Babacena, né, Pedro? Boa Morte, a igreja, não é? Bairro Boa Morte. Não assuste não, porque eutaná significa boa morte. Anastácia significa ressurreição. Eu preguei a minha seguinte mensagem: você está preparado para morrer? E eu disse o seguinte: quando uma mulher fica sabendo que está grávida, compartilha com o marido, a primeira coisa que eles começam a fazer é o quê? Se preparar para a chegada da criança. Vai pensando no enxoval do bebê, onde vai ficar o berço. Se os dois trabalham, vai começar, epa, meu vai ficar aí. Vai pensando até na escolinha. Vai pensando no nome. Se era meio liberalzão, já começa a ficar assim com o pé atrás. Já vai discordando de algumas visões mais progressistas da vida. Hoje já tem até o chá da precaução, que é o chá de fralda, né? E tudo isso. Agora, se você não se prepara para receber um bebê, ele chega, você vai ter alguns transtornos, mas vai criar normal. Tem algumas mães aí que tiveram 14, 15, 20 filhos. Eunice está aqui hoje? Não, parece que Eunice é 20, né, ou 19. Eunice aqui da nossa igreja. É uma mãe só e um pai só, faz tudo, viu, gente? Não é que o pai dela casou 2 vezes, não é a mesma mãe. 19 ou 20. Você prepara para o mercado de trabalho. Faz um curso, se prepara. Mas se você não se preparar, você vai receber um auxílio aí, você vai trabalhar em alguma coisa, você vai se virar. Agora, com a morte não tem jeito não. Pelo menos se nós cremos na Bíblia. Por isso, o alerta é claro. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Recebi uma mensagem hoje da irmã Belenay. Um áudio de 4 minutos.
ela falando que é ruim você falar de você mesmo, mas ela contando como que o sermão está reverberando na família e nos netos, nos irmãos e naqueles que foram lá ontem no velório do Sr. Edson. A questão de, estou preparado? Notem que o que eu preguei no Sr. Edson ontem, eu até comecei o sermão falando sobre isso, Paulo não diz assim, olha, infelizmente não deu para combater, infelizmente não deu para completar, infelizmente não deu para guardar. Paulo afirma categoricamente, os 3 verbos estão no passado. Combati, completei, guardei a carreira. Se agora o Senhor falar assim, ó, venha, se você converteu hoje, se arrependeu dos seus pecados, passou a viver de acordo com a vontade de Deus, ainda que você teve 1 hora, você pode dizer, combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Irmãos, a pergunta, por que nós podemos pensar, porque nós devemos desejar o céu? Porque Deus deseja que você deseja. Olha o verso 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu noivo. Preste atenção, irmãos. Descia da onde? Do céu. Irmãos, o céu é um projeto de Deus, Enedina, para nós. Eu, quando fui convertido por Deus, não importa aí o que você vai colocar, eu tive convicção de que eu fui chamado por Deus, mas os meus filhos não iam ficar para trás. Porque era um projeto de família para mim, para a minha vida. Irmãos, o véu rasgou-se de cima para baixo. Então, é um projeto de Deus para você. É um projeto de Deus para mim. Segunda coisa, irmãos, foi o próprio Deus quem providenciou o meio pelo qual nós podemos adentrar nas mansões celestiais. Olha comigo aí no verso 6. Disse-me ainda, tudo será feito. Não é isso que está aí no texto? Por favor, me ajudem aí, irmãos. Oi? Ah, não, está devagar. Está feito. Tudo está feito. Está pronto. Então, irmãos, a expressão aqui é a mesma expressão de Jesus. Está consumado. Está feito. Deus já providenciou o meio. Irmãos, se Deus não tivesse providenciado o meio, nós estaremos perdidos. E notem, hora nenhuma eu disse que Deus preparou os meios. Eu disse que Deus preparou o meio. Eu estou falando de quê? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele é o meio. Ele é o guindaste celestial. Que guinda. Que nos guinda até o céu. É o nosso elevador celestial. É a nossa ponte celestial. Agora, irmãos, por que Deus fez isso? Porque nós somos bons. Somos não, irmãos. Olha o que vai dizer o resto do verso 6. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei. Não é venderei. Quem está vendendo aí é pastores e padres. Eu estou fora, graças a Deus. Eu nunca vendi nada. Eu acho que se eu fosse um pastor que quisesse vender, eu quebrava. Graças a Deus. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte, da água, da vida. Irmãos, graça. Você já pensou se a salvação fosse comprada por boas obras? Quem tem muito dinheiro
Poderia comprar um lugar melhor no céu, né? Mas é graça. Aí, meu irmão, é graça, é favor imerecido e pronto. Irmãos, se o texto diz que todo aquele que tem sede, ele vai dar de graça a água da fonte da vida, então, está apontando que existe uma água da qual nós devemos tomar. Primeiro, nós temos que ter sede, e nós devemos tomar. Qual que é o nome dessa água? Maria? Ah, Jesus, ainda bem. Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. João 7, 37, 38, deveria ser conhecido por todos nós. Todo aquele que tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Notem, você bebeu dessa água, você passa a ser uma mina de Deus para as pessoas. Através de você, outras pessoas terão acesso a essa água da graça divina. A nossa redenção, irmãos, foi planejada pelo Pai, executada pelo Filho e aplicada pela mediação do Espírito Santo. É só você ouvir as orações do Jarbas, você já aprendeu essa teologia. Toda vez que o seu Jarbas ora, ele faz questão de enfatizar, e eu gosto muito. Ele enfatiza o Pai, o Filho, o Espírito Santo na salvação. Irmãos, porque Ele quer que você e eu saiamos daqui e entremos lá? Eu acho que a resposta não é uma resposta muito difícil. Ele quer ter intimidade conosco. Ele quer se relacionar conosco. Verso 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com... Muita gente acha que céu é um lugar que Deus fez, vai deixar a gente lá e vai para o lugar dele. Seria assim, um apartamento classe média baixa, né? Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui que não tem saído da minha mente esses dias. Uma das coisas que o céu já não nos encanta mais é por causa de uma das piores doutrinas que existe dentro do catolicismo romano. Eu creio que talvez seja a pior de todas elas, que é o tal do purgatório. Quando tem algo intermediário, você relaxa. Você vai chegar na seguinte conclusão: eu não sou ruim o suficiente para ir para o inferno. Eu não sou bom o suficiente para ir para o céu. Sabe de uma coisa? Eu fico no purgatório uma temporada e depois eu subo. Irmãos, nós adoramos algo intermediário. A gente gosta, para mim, na minha opinião, é a pior doutrina da Igreja Católica, o purgatório. A gente nem fala nela, a gente nem tem essa ênfase, porque ela faz com que todos aqueles que se dizem cristãos se acomodem. Porque, olha, não vai acontecer nada de muito ruim comigo. O máximo que pode acontecer é uma temporada no spa celestial para que eu perca essa gordura pecaminosa que habita em mim. Ah, a criança nasceu, não deu tempo para batizar. Não, ela vai ter um Alzheimer eterno. Ela vai para o limpo Platum. Lá não é nem alegria, nem tristeza. É mais ou menos isso. É uma doutrina perigosíssima. Ela não é bíblica. E ela, aparentemente, ela é muito confortável. Ela é muito bem aceita. E resquícios católicos que habitam em você e habitam em mim, muitas vezes, tira essa ênfase da evangelização,
tira essa ênfase da vida eterna por causa dessa doutrina. Eu acho ela assustadora. Irmãos, o que vai dizer para a gente aí no verso 7? O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Irmãos, que coisas são essas? O que nós acabamos de ler aqui, ó. Não haverá tristeza, não haverá dor, Deus estará conosco, Deus habitará. Esse aqui, ó. Irmãos, o vencedor. Agora, o que a Bíblia diz com relação àqueles que recebem a Cristo? São mais do que vencedores. E a ideia de vencedor aqui não é aquele que é muito forte, aquele que manuseia com perícia uma espada romana, mas é aquele que persevera nele, por ele e para ele. Aquele que persevera nele, por ele e para ele. São aqueles que têm os seus olhos fitos no céu. São aqueles que pegam um arado e não olham para trás. São aqueles que são identificados em Apocalipse 17, 14. Eu já aconselhei você a fazer isso. Se você quiser anotar, você faz assim, olha, resumo do Apocalipse. Você pode pôr esse versículo só. Talvez você não quer falar do Apocalipse todo, você não tem tempo. Aí você cita só esse versículo, explica ele, está o resumo do Apocalipse. Vamos ler juntos o verso 14, capítulo 17. Vamos lá? Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com... Isso aí. Isso aqui é a síntese, o resumo do livro do Apocalipse. Irmãos, termino. Tirando aqueles que serão arrebatados quando Jesus voltar, todos nós aqui iremos morrer. Se Jesus não voltar, todos nós aqui iremos morrer. Todos. Você já pensou sobre isso? E pior, aqueles que nem nasceram ainda vão morrer. E aqueles que nunca morreram também vão morrer. Você lembra daquele vereador lá que disse que o amigo dele foi acordar de manhã, quando acordou estava morto? Todos vão morrer, sem exceção. Agora, irmãos, para muita pessoa, olha, eu estava pensando em algumas, vou pregar daqui uns dias, palavras que estão fora de moda no meio cristão. Pecado, céu, inferno, santidade, tudo demodê. Nem fala sobre isso. Vou pregar um sermão sobre isso. Talvez este mês ainda. Irmãos, o verso 5 vai dizer que o céu não é uma muleta na qual os presbiterianos, os assembleianos, os batistas criaram para que a gente possa caminhar aqui debaixo do sol. Olha o que diz o verso 5, e eu faço questão, irmãos, de que você e eu prestemos bastante atenção no verso de número 5. Olha a ênfase de João. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E olha que a ênfase que ele dá aqui. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Isso aqui para mim é sensacional. Na minha opinião, eu deixei por último, fecha com chave de ouro este parágrafo que nós acabamos de ler. Vamos orar, irmãos. Semana que vem nós daremos continuação a uma exposição de 2 aos Coríntios. Vamos colocar de pé.
Queria chamar o irmão Ronaldinho, que viesse aqui à frente e orasse, por favor. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, porque aprove ao Senhor estarmos aqui. Aprove ao Senhor, ó Deus, nos chamarmos. E nós ouvimos a Tua voz. E aceitamos, Senhor Deus, a proposta do Senhor para a nossa vida. Portanto, Senhor Deus, ainda assim, perdoa nossos pecados. Conduza-nos, ó Deus, segundo a Tua vontade. E que nossos corações, Senhor Deus, estejam continuamente abertos para ouvirmos e entendermos a Tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Por esta noite, Senhor Deus, iniciarmos na Tua presença, nesse lugar santo chamado casa de oração. E eu, Senhor Deus, agradeço ao Senhor imensamente pela vida do nosso pastor. Muito obrigado, Senhor Deus, pela sua intelectualidade, pela sua espiritualidade, Senhor Deus, e na qual nós te suplicamos que continue acrescentando ao teu servo tais bênçãos. E que ele esteja cada dia vivendo no amor, no temor e no tremor para diante do Senhor. Leva-nos de volta aos nossos lares, conceda-nos uma noite de bênção, uma noite tranquila, aquele sono que o Senhor já preparou para nós. Nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.